Fala rapaziada, beleza? Tá começando agora mais um videozão aqui no meu canal. Para quem não é inscrito, seja muito bem-vindo. Por favor, já se inscreva aí, deixar muito like, esse vídeo tá muito top. Eu tô pensando em fazer também uma sala de sinais aí no Telegram. Quem tiver interesse de participar, já deixa aí no comentário para eu estar sabendo quantas pessoas vão querer entrar. Porque se não for muita gente assim, eu nem vou fazer, entendeu? Então, não vou ter um trabalho à toa. Beleza? Que eu vou fazer bem elaborado, tudo certinho, tá bom? Então, rapaziada, hoje a gente vai estar falando aqui desse indicador que pode estar servindo muito para vocês aí, que é o indicador, ele para MetaTrader 4, né? Ele é o estocástico. Só que ele não é um simples estocástico, ele é um estocástico que vai mostrar pra gente uma região de sobrecompra e sobrevenda e ele vai dar um alerta na tela pra gente, beleza? Eu vou estar mostrando para vocês também como que a gente pode estar utilizando esse indicador. Ele vai estar aí no Google Drive para vocês baixar e utilizar da forma que vocês quiser, beleza? Eu utilizo ele mais para day trade, né? Já utilizei muito ele. Hoje em dia eu não utilizo ele mais porque eu utilizo outros tipos de ferramentas que para mim, assim, ao meu ponto de vista, tá me servindo mais, beleza? E como que a gente pode estar utilizando esse indicador, esse estocástico? Rapaziada, ele vem nessa configuração aqui, ó, 30, 10, 10, entendeu? Essa é uma configuração muito conservadora. E se vocês procurarem por aí, no Google, em qualquer lugar assim, ele vai estar mostrando para vocês que esse tipo de configuração é uma configuração mais conservadora. Tem outro tipo de configurações, tem a 1455, tem a 1577, que são configurações para você fazer operações mais rápidas, mais tipo um scalper, entendeu? Então, rapaziada, como que a gente pode estar configurando esse indicador para ele ficar com uma visualização melhor e a gente poder estar utilizando ele? Quando eu utilizava ele dessa seguinte forma aqui. Essa linha tracejada, eu deixava ela numa cor preta, deixava ela lisa, certo? E essa outra linha aqui, eu deixaria ela azul, entenderam? Aqui nos níveis, eu colocava um nível de 80, colocava um de 50 e um de 20. E por que eu coloco um nível de 50, rapaziada? Era aí que eu esqueci de colocar a cor nos níveis aqui. Vamos deixar ele tracejado, né? Pra gente não se perder. Pronto. Então, por que que eu deixo o nível de 50% aqui? Galera, como todo mundo sabe, o estocástico não é simplesmente ele acendeu aqui vermelho, putz, vou entrar comprar porque tá sobrevendido. Não, rapaziada. O estocástico ele funciona como se fosse um sino, entendeu? E como que isso significa? Esse sino para baixo dos 50%, ele está mostrando que vendedores estão no comando, vendedores estão com muita força naquele momento. Então, quando ele sinaliza aqui para gente que ele está numa região sobrevendida, o que está mostrando para a gente? O que por trás ele está querendo mostrar para a gente? Que os vendedores estão no comando, só que o ativo já foi muito vendido, entendeu? Então, a qualquer momento ele pode retornar, ele pode estar fazendo uma correção. Então, como que a gente pode fazer isso? Eu usava o estocástico dessa forma. Eu era meio que agressivo, né, nessa forma e garanto para vocês que eu me lasquei várias vezes, entendeu? Então, galera, quando acendia o vermelho aqui, eu já ficava em alerta e já entrava a comprar. Mesma coisa quando acendia o verde aqui. Só que até eu perceber isso e até assistir vários vídeos no YouTube explicando que ele funcionava como um sino e a gente teria que esperar o movimento de alta e ele saindo dessa zona aqui de 20, ultrapassando a zona de 50 para mostrar que compradores estariam no comando. Até eu perceber isso, até eu estudar tudo isso, galera, tomei muita dor de cabeça, beleza? Passei muito calor no mercado.
Tipo assim, entrava na operação, ela continuava descendo, aí eu começava a fazer preço médio, e nisso aí, quando ela retornava, eu não saía com muito lucro, beleza? E eu tinha muito risco de perder tudo também, entendeu? Hoje eu faço operações mais seguras, esperando ele ultrapassar aqui os 50%, beleza? Então, como que a gente vai e pode estar utilizando? Ah, o indicador sinalizou aqui pra gente uma sobrevenda. Beleza, tá? Muito sobrevendido o ativo. Então o que a gente vai esperar? A gente vai esperar o quê? Que ele retorne. A gente vai esperar um pivô de alta, vai esperar o retorno desse pivô de alta, entendeu? E vai estar esperando um rompimento. Então, a gente poderia ter entrado aqui, ó. Vamos supor, ele fez um pivô de alta, onda 1. Aí ele fez essa correção dessa onda, que foi aqui, até que aqui ele não conseguiu mais renovar essas mínimas aqui e começou a fazer um movimento de alta. E a gente poderia estar entrando aqui. E por que a gente poderia estar entrando aqui? A gente esperaria esse rompimento aqui, ó. Fez o rompimento aqui, teve o apoio, teve outro esse rompimento, dá pra gente adicionar mais ordens aqui. Teve esse outro rompimento aqui em cima, dá pra gente adicionar mais ordens aqui, entendeu? Até que a gente chegava numa parte de exaustão aqui ou aqui, beleza? Ah, mas e o estocástico? O estocástico aqui embaixo tava dando a condição pra gente, por quê? Ele mostrou que tava numa região sobrevendida, teve um pivô de alta, uma correção, teve outra altinha aqui, o estocástico mostrando pra gente que ele não estava proposto a descer aqui nessa região novamente, entendeu? Tava com essa média aqui acima da média do estocástico e aí tava sinalizando que ele ia fazer esse rompimento aqui, beleza? E a gente segurou a operação, e a gente ia segurando a operação, pegar a nossa ferramentinha aqui. Se a gente tivesse entrado aqui, ó, teria dado sossegado, rapaziada, um ganho de 5 para 1. Mas é isso que eu tô falando para vocês. A gente não estaria entrando em qualquer operação para a gente não tá perdendo, não tá levando o nosso dinheiro ao stop, não tá perdendo dinheiro, beleza? Vou mostrar outra operação aqui para vocês. Limpar isso aqui para não ficar deixando o gráfico muito poluído. E isso, rapaziada, a gente está usando só o estocástico, a gente não está usando nenhum indicador, a gente está usando o estocástico e a análise gráfica, entendeu? Então, pode dar certo, sim, mas aqui atrás, aqui, ó, vou mostrar para vocês que a gente tem que ter muita cautela, porque também, senão, pode dar ruim. Aqui, ó, como vocês podem estar vendo, ele veio, fez o rompimento de 50 aqui. Desse movimento dos 50 aqui que ele fez, aqui, ó, vamos supor que foi desse candle, ele só foi ladeira abaixo, entendeu? Deu praticamente aí, ó, 1.158 pontos. Se eu tivesse com micro lote, já tinha dado quase 12 dólares. Para quem tem uma banca pequena, seria um rombo enorme, entendeu? Então, rapaziada, como vocês podem ver, ó, ele tava, o sino, né, tava mais para a região dos vendedores, sinalizando que tava ali uma sobrevenda enorme. Ele tava aqui, ó, quase que zerado. E só aqui, ó, ele começou a subir. Então, o que a gente poderia ter feito aqui? Poderia ter entrado na venda, né? Lógico, aqui atrás, né? E esperado ele fazer essa venda toda aqui e fazer um pivô de alta e a correção desse pivô. Então, aqui, ó, ele fez esse pivôzinho de alta, bem pequenininho, entendeu? Bem, como é que fala? Bem tímido, entendeu? Eu não teria entrado aqui, nunca. Por quê? Porque ele tava dando alguns pavis aqui, eu não gosto muito disso. Eu gosto quando mais a barra é mais sólida, entendeu? Então, ele deu outra alta aqui. Beleza. Aqui já é um pivô já mais robusto, já que você pode pensar, vai retornar e vai iniciar uma tendência de alta. Então, rapaziada, o que eu teria feito? Ele fez esse pivô de alta aqui, grandão, retornou, fez uma correçãozinha. Aqui, ó, como vocês podem ver, ele teve uma mínima mais baixa que a mínima anterior. O fechamento anterior foi igual ao fechamento, só que a máxima dele foi muito alta, fazendo o rompimento das duas últimas máximas aqui e veio para romper essa daqui. Então dava para a gente fazer um scalper aqui rapidão, porque o estocástico estava mostrando para a gente que ele ia vir romper a zona dos 50%. O candle que fechou foi um candle mostrando uma região, uma forte compra, entendeu? E a gente teria entrado aqui, ó, nesse candle aqui.
teria pego aí uma operação aí de 2-1, quase 3-1, tranquilamente. Entendeu, rapaziada? Isso que o da hora do mercado financeiro é isso. É a gente abusar da paciência da gente. E assim a gente poder dar o tiro certo naquilo que a gente for fazer. A gente praticamente é um sniper aqui. E fica esperando, tem que esperar o melhor movimento. Porque ou você pode acertar o stop loss, entendeu? Que vai ser o seu dinheiro. Ou você pode acertar alguém que vai ser também uma valorização do seu dinheiro. Você vai estar ganhando mais dinheiro. Então a gente tem que esperar o momento certo. Não pode estar entrando em todos os momentos, porque senão assim, infelizmente, a gente vai acabar quebrando. Beleza, rapaziada? Espero que vocês estejam entendido aí. Eu vou deixar esse indicador para vocês baixarem no Google Drive. Espero que vocês utilizem aí da forma correta. Utilize da forma que vocês quiserem. Beleza? E o vídeo de hoje é esse. E até o próximo. So tell me what you want, tell me how you want it, tell me all the reasons that you're running away. I don't think you're here to